Graça e paz, irmãos. Vamos compartilhar um pouco da palavra de Deus no livro de Lucas, capítulo 19. E tendo Jesus entrado em Jericó, ia passando, e eis que ali havia um homem chamado Zaqueu, e era este um chefe dos publicanos e era rico. E procurava ver quem era Jesus, e não podia por causa da multidão, pois era de pequena estatura. E correndo adiante, subiu a uma figueira brava para o ver, porque havia de passar por ali. E quando Jesus chegou àquele lugar, olhando para cima, viu e disse-lhe: Zaqueu, desce depressa, porque hoje me convém pousar em tua casa. E apressando-se, desceu e recebeu com júbilo. E vendo todos isso, murmuravam, dizendo: quem entrara para ser hóspede de um homem pecador? E levantando-se Zaqueu, disse ao Senhor: Senhor, eis que eu dou aos pobres metade dos meus bens, e se de alguma coisa tenho defraudado alguém, o restituo quadruplicado. E disse-lhe Jesus: hoje veio a salvação a esta casa, pois também este é filho de Abraão, porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. Hoje nós vamos falar um pouco da vida de Zaqueu e temos como título hoje: existe um vazio no coração humano, aonde esse vazio só pode ser preenchido por Jesus Cristo. Existe um vazio que só Jesus pode preencher. Nada mais neste mundo pode preencher. Um carro novo, uma casa nova, uma viagem, riquezas, status, conquistas, medalhas, troféus, não poderá preencher este vazio que há dentro do coração de cada um de nós. Só Jesus Cristo, Ele preenche o coração. Só Jesus pode preencher o coração. Só Ele pode dar a verdadeira paz. Só Ele pode dar a verdadeira alegria. Só Ele pode dar aquilo que realmente nós estamos almejando, que é a salvação, através da sua pessoa. Zaqueu era um homem rico, era o chefe dos publicanos, tinha autoridade, tinha um título, É um homem que, querendo ou não, se enriqueceu nas custas do seu próprio povo, e também ele era um homem desprezado e odiado por todos, porque o seu povo não gostava dele, porque ele cobrava os impostos, e por isso ele enriqueceu dessa forma, cobrando de uma forma desonesta e tirando do povo, do seu próprio povo, e colocando no seu próprio bolso. Então vemos que os status, como publicano, a riqueza que ele possuiu, a autoridade que ele exercia naquele momento, a autoridade sobre os seus funcionários, sobre tudo que ele tinha, não preencheu o vazio que havia dentro do coração de Zaqueu. Mas alguém estava entrando em Jericó, a cidade que Zaqueu morava. E Zaqueu soube da notícia que Jesus estava passando por ali. Aquele homem desejava ver Jesus, porque todo mundo, a fama de Jesus se espalhava por todo o território. Então muitas pessoas queriam ver Jesus. E aonde Jesus passava, ele arrastava uma grande multidão, muitas pessoas estavam em volta de Jesus. E isso era uma dificuldade para Zaqueu, porque ele era um homem de pequena estatura, e com a multidão em volta de Jesus, ele não ia conseguir vê-lo. Mas ele estava com tanta vontade de ver Jesus, que ele subiu em uma árvore, para que ali, de cima da árvore, ele pudesse contemplar a face de Jesus. E Jesus, chegando perto daquela árvore, não simplesmente chamou, disse: ó, você aí que está aí em cima, desce. Não, ele falou: Zaqueu,
desce depressa, que hoje me convém entrar em tua casa. Zaqueu e Jesus não se conheciam, mas Jesus conhece o coração daquele que está desejando uma mudança. Jesus nunca viu Zaqueu fisicamente, foi o primeiro momento dele se encontrar, mas Jesus conhecia o coração de Zaqueu. Ele sabia que existia dentro daquele homem um coração, que havia um vazio, que tudo que ele possuía, os bens, a autoridade, os status, não preencheu, porque só Jesus sabe que aquele vazio só pode ser preenchido por ele. Você vê que no meio daquela grande multidão, só uma pessoa desejou conhecer Jesus de verdade. Aquela multidão estava ali realmente para buscar algo da parte de Jesus, mas não com o coração aberto para fazer morada dentro do coração deles. Eles queriam ser curados, ser libertos, sarados. Eles queriam que Jesus saciasse a sua fome, mas eles não queriam ter um compromisso verdadeiro e real com Jesus. E quando Jesus disse: Zaqueu, desce depressa, que hoje me convém entrar em tua casa, aquele homem desceu com toda a alegria, né? E saber que, imagina aquele momento, um homem que era desprezado pelo seu povo, por ser um publicano, e aquele Jesus que ele queria apenas vê-lo, ele chamou ele para entrar em sua casa. Veja a atenção exclusiva que Jesus deu àquele homem. Assim Jesus dá a todo aquele que deseja que ele entre na sua casa, porque Jesus esquadrilha os corações, Jesus sonda os corações. A Bíblia diz que antes que a nossa palavra chegue aos nossos lábios, ele já conhece. No meio daquela grande multidão, somente Zaqueu naquela árvore chamou a atenção de Jesus. E a palavra de Deus diz que Zaqueu desceu com toda alegria e recebeu Jesus em sua casa. E aquela multidão que seguia Jesus começou a murmurar, começou a questionar a santidade de Jesus, dizendo: quem é este que se hospeda na casa de um pecador? Eles achavam em uma condição, de um patamar muito mais elevado do que Zaqueu, por ser um publicano. Eles achavam que Jesus não era digno de entrar na casa de Zaqueu. Mas Jesus veio para salvar os que estavam perdidos. Jesus veio para buscar as ovelhas perdidas de Israel. Jesus veio para curar os doentes espiritualmente. A palavra de Deus diz que Zaqueu abriu as portas da sua casa e Jesus entrou. Zaqueu não somente abriu a porta da casa, mas também abriu a porta do seu coração para que Jesus pudesse fazer morada dentro dele. Apocalipse 3:20 diz: eis que estou à porta e bato, e se alguém abrir, eu entrarei e cearei com ele e ele comigo. Essa porta só pode abrir por dentro. Jesus não força a entrada, ele simplesmente bate na porta, e a pessoa que realmente sentir o desejo que ele more naquela pessoa, a pessoa abre o coração e Jesus faz morada naquela pessoa. E quando Jesus faz morada naquela pessoa, algo diferente acontece, muda, o aspecto daquela pessoa muda. Jesus muda a estrutura daquela pessoa. Aquilo que estava vazio, Jesus preenche. Onde havia o medo, Jesus tira. Onde havia tristeza, Jesus coloca a sua alegria. Onde havia incerteza, Jesus coloca a sua paz. Onde havia desespero, Jesus coloca a sua calmaria. Jesus preenche todo o vazio. Aquilo que Zaqueu conquistou, almejou e não preencheu, Jesus preencheu naquele dia que entrou na sua casa. E Zaqueu disse: Senhor, eu vou dar metade dos meus bens aos pobres, e aqueles que eu tenho defraudado, eu restituo 4 vezes mais.
Veja, quando Jesus entrou, já houve uma mudança na vida de Zaqueu. E Jesus disse: hoje houve salvação nesta casa, porque este também é filho de Abraão, porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. Assim somos nós. Todos nós estávamos na mesma condição de Zaqueu. Não somos diferentes de Zaqueu. Almejamos tantas coisas nesse mundo, né? Conquistamos também tantas coisas. Mas tudo que almejamos e conquistamos, tudo que estava nas nossas mãos, não pôde preencher o vazio que está no nosso coração. Só Jesus preencheu esse vazio. Só Jesus nos deu a verdadeira paz. Só Jesus nos deu a verdadeira alegria e felicidade. Só Jesus nos deu a verdadeira certeza de salvação na sua pessoa. E é isso que Jesus quer fazer. Jesus, Ele quer preencher os vazios. Jesus quer nos dar a verdadeira paz. Mas Ele precisa entrar no nosso coração. E essa entrada só precisa, primeiramente, nós deixarmos Ele entrar. A palavra de Deus diz lá em João 8:36 diz: se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Se você tem Jesus, meu irmão, você tem tudo. Mas se você não tem, você não tem nada. Foi isso que Zaqueu entendeu. Zaqueu tinha dinheiro, tinha status, tinha respeito, né, daqueles que ele tinha na sua casa, mas ele não tinha Jesus. Não tinha nada. Quem tem Jesus tem tudo. E que nesta hora nós possamos buscar mais e mais esse Jesus. E sempre dar a oportunidade para Ele agir através de cada um de nós. Assim como diz a reflexão, que um certo homem, eu vou resumir um pouco essa história, do filho que foi à guerra. O homem só tinha o seu único filho e foi para a batalha. Ele também não tinha esposa, só tinha só o filho e um mordomo na sua casa. Esse homem era rico. Esse filho veio a falecer em batalha, mas em meio à guerra, ele desenhou um quadro com a sua foto e disse: se eu não conseguir voltar para casa, aquele que voltar, leve para o meu pai esta foto como lembrança minha. E um dia, o general do exército chegou na porta daquele senhor, com aquela foto em mãos, entregou, dizendo que o seu filho havia falecido em batalha. Aquele homem, com toda tristeza, emoldurou aquela foto, colocou num quadro, né? E colocou junto dos seus quadros famosos na sua parede. Ele tinha vários quadros que valiam muito dinheiro. Aquele homem, depois de um tempo, veio a falecer. Mas antes de falecer, ele havia falado com o seu mordomo que quando ele morrer, o advogado ia fazer um leilão para leiloar toda a sua coleção de quadros, e ele, o mordomo, deveria estar ali, presente naquele leilão. O homem faleceu, veio o dia do leilão, o mordomo da casa, né, teve que deixar a casa, mas ele foi até este leilão. E o leiloeiro começou ali iniciar. E ele disse: primeiro nós vamos colocar o quadro que é o filho do colecionador. E ele disse que esse leilão tem que começar com um quadro que é o quadro do seu filho, que ele deu também o nome, o filho era o nome do quadro.
E o leiloeiro disse: vamos começar com $1.000. E ninguém queria. E o povo começava a murmurar: não, nós não queremos este. Esse aí não tem importância, esse aí não vale nada. Nós queremos aquele outro famoso. Nós queremos aquele outro. E assim, houve aquela disputa ali. E ele: não, 800, quem dá? 700. E chegou a $500. E aquele mordomo levantou a sua mão e disse: eu compro por $500. Porque este é o quadro do filho do meu Senhor. Ele amava o seu filho, e eu quero levá-lo como lembrança dele e do seu filho. E o advogado naquele momento pediu a oportunidade ao leiloeiro, e houve um silêncio. Ele disse: olha, o meu patrão deixou em testamento que aquele que comprar o quadro, o filho, ganharia de presente toda a sua coleção. Então, agora no momento, o leilão está encerrado. Aquele senhor que comprou o quadro, o filho, ganhou toda a coleção de quadros do Senhor. E o povo ficou: não, como é que pode? Ele fez: está em testamento. Vejam qual a moral dessa reflexão. Se você tiver Jesus, você tem tudo. O mordomo não tinha nada, mas ele foi lá somente com respeito ao seu Senhor e comprou o quadro que todos estavam rejeitando, desprezando, e foi aquele quadro que deu a ele o maior presente. O filho, quem comprou o filho, quem tem o filho, ganha tudo. Assim somos nós. Jesus também foi humilhado, desprezado, foi ferido, maltratado, cuspido e colocado naquela cruz. Mas ele disse: aquele que me aceitar terá a vida eterna. Aquele que me aceitar, morarei nele eternamente. Ele será meu e eu serei dele. Eu e ele será um através do meu espírito. E é isso que eu digo para vocês. Zaqueu era vazio. Zaqueu não tinha vida. Ele tinha status, tinha dinheiro, mas não tinha Jesus, então não tem nada. Mas quando ele conheceu Jesus, ele conheceu a verdadeira vida. E que nós possamos buscar Jesus, e que nós estejamos sempre com a nossa porta do nosso coração aberto, para que Jesus possa fazer morada na nossa vida. E que Deus abençoe a todos, e agradeço a Deus pela oportunidade, em nome de Jesus. Amém.